A gente acaba sabendo que é um facilitador, principalmente para as famílias, na rotina dentro de casa, mas também na avaliação, na clínica, é que a gente busca entender se a audição está preservada, porque acaba sendo a porta de entrada para o desenvolvimento da fala. Mas, para além disso, tirando esses fatores iniciais, a gente busca entender se a criança já está apresentando algum sinal precoce de alerta, que pode ser, por exemplo, para o transtorno do desenvolvimento da linguagem, o TDL, que é um diagnóstico fonoaudiológico, ou se também tem alguma questão relacionada a condições do neurodesenvolvimento infantil. Então, independente do fator associado, o fonoaudiólogo que vai direcionar a família, vai guiá-lo para entender o cenário da criança, como está os marcos do desenvolvimento para além da fala e analisar o quadro clínico para a gente conseguir direcionar o desenvolvimento infantil. Você trouxe um ponto importante, você falou de estímulos, né? Sim. Quando a gente fala de estímulos, a gente pensa que o pai, a mãe está ali. Quando a gente pensa naquele filho único, né? Aquele primeiro filho, geralmente ele demora um pouquinho mais para começar a falar. Quando vem o segundo filho, começa a falar mais cedo. Isso porque o mais velho acaba estimulando o mais novo. Isso acontece muito, né? Acontece, e é justamente nesse fator, por exemplo, que eu falei anteriormente, falta de estímulo adequado. É um fator ambiental, e o atraso de fala está justamente aí, porque o atraso, como é uma condição passageira, eu espero que a criança com o estímulo apropriado, e é claro, excluindo outros fatores que possam estar interferindo nesse desenvolvimento, ela consiga acompanhar o desenvolvimento infantil. Então, geralmente, vem o primeiro bebê na casa e os pais ficam muito ansiosos de como estimular, de como fazer, e acaba que também ela não tem uma dedicação exclusiva para a interação social. Porém, quando entra outra criança, ela tem um modelo de interação social, de brincadeira lúdica, que é justamente aí que o desenvolvimento da fala e da linguagem entra. Você falou que tem diversos fatores que causam esse atraso na fala. Como é que é feito o diagnóstico? Como é que a criança chega até você e são feitos esses exames? Então, vale esclarecer que o atraso de fala em si não é um diagnóstico fechado, e sim é um sinal de alerta que a criança está com alguma dificuldade na fala. E aí, na avaliação, a gente vai entender o porquê desse atraso de fala, se tem relação com aqueles fatores citados anteriormente, ou se já é um sinal precoce para um diagnóstico posterior, TDL ou alguma condição do neurodesenvolvimento. Mas quando chega a queixa da família, meu filho tem 2 anos de idade, ainda não fala 10 palavrinhas, não usa gesto, aí a gente já identifica que ele está atrasado em relação aos marcos do desenvolvimento infantil. Então, na avaliação, a gente busca entender como é que está esse cenário dentro de casa, a gente faz alguns exames associados, principalmente a parte auditiva, por isso que o exame audiológico é crucial nessas crianças pequenininhas, porque ele pode até escutar, mas como é que está esse processamento? Será que ele está compreendendo realmente o que ele está escutando? Então, aí a gente já elimina também a porta de entrada para desenvolvimento. Então, a criança chega na clínica, a gente busca entender esse cenário de forma completa, mas também para guiar a família, porque se é uma criança que com 2 anos está de acordo com esse quadro, ela já precisa iniciar essa intervenção precoce, que é o que vai garantir que a gente minimize os prejuízos futuros. Vamos falar de tratamento. É muito individualizado, que vai depender da causa desse atraso, mas geralmente qual o principal tratamento? Então, o tratamento para a intervenção precoce, Lu, é justamente entrar na clínica, intervir justamente com o fonoaudiólogo para estimular as habilidades linguísticas, as habilidades comunicativas. Só que um ponto importante, o fonoaudiólogo sozinho, ele não faz milagre. A gente atua em parceria com a escola, caso a criança já tenha o contato com o ambiente escolar, mas principalmente as famílias, porque a família é a principal rede de apoio para o desenvolvimento infantil. Então, eles são grandes aliados nesse processo. Então, a gente inicia a avaliação, que foram avaliando aqueles tópicos anteriores, e agora a gente vai intervir. Então, a gente vai fazer muita estimulação das habilidades linguísticas e também orientações para casa, porque é dentro de casa que a criança tem mais contato e principalmente com o brincar lúdico para a gente desenvolver essas habilidades linguísticas. Então, mesmo pequenininho, sim, é possível fazer uma avaliação e também uma intervenção precoce, que a intervenção precoce, ela é fundamental para a gente garantir as janelas de oportunidades do desenvolvimento infantil, porque nesse período, a criança, ela passa por um período muito sensível e crítico, é onde o cérebro tem maior facilidade de aprender. Então, quando a gente aproveita a criança que chega logo cedo na clínica, faz uma avaliação, a gente identifica que tem alguma dificuldade correlacionada, a gente entra com a intervenção fonoaudiológica, mas também esse acompanhamento contínuo dentro de casa. E o que acontece se não tratado?
Então, quando a gente fala de não tratado, porque sempre tem, meu filho, meu primeiro filho, agora estou no segundo, também teve atraso de fala. O pai da criança também demorou a falar. Eu sempre falo assim para as famílias, pode ser que tenha esse fator sim, ambiental, genético, mas a gente está falando de um desenvolvimento infantil. Se o cérebro hoje tem mais facilidade em aprender, por que não estimulá-lo? Por que não garantir que ele não vai ter prejuízos futuros? Já que a gente está aproveitando essa janela de oportunidade, porque pode sim ser algo passageiro, que aí vem um atraso de fala, mas pode não ser. Pode ser já o sinal precoce de uma dificuldade persistente. E aí vai chegar lá no futuro, poxa, a gente devia ter começado antes para garantir essa minimização dos prejuízos, que é na comunicação, na interação social, na questão comportamental, porque também está correlacionado no aspecto do aprendizagem e emocional dessa criança. Então, a gente está garantindo aproveitar essas janelas para, no futuro, a gente diminuir esses prejuízos, porque pode ser, sim, um atraso passageiro, talvez possa não ser. Por isso que a avaliação específica, individualizada do contexto da criança e o porquê da dificuldade vai direcionar a gente, fonoaudiólogo. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Espero que as famílias compreendam.